Aleluia. Bom, queridas, então vamos lá. Vamos abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 7. Eu quero ler com vocês. Eu quero ler todo o texto primeiro para depois poder, para a gente poder tirar daqui as riquezas do Senhor. Amém? Quem está aqui comigo? Eric! É o Eric, filho da Rose, Eric Dantas, ele mesmo. Eric, meu querido, que saudade, Deus te abençoe. Aleluia. A pastora Regina, Mari, Mariana, Janine, glória a Deus, querido. Sejam bem-vindos, estou vendo aqui no Face. Arlete, Meire, aleluia. Isabelle, um beijo, meus amores. Deus abençoe. Zedineia, quem mais está aqui? Rosângela, Amanda Lica, Selma, Amanda Lica, de novo, Mari Macedo, glória a Deus, queridos, Mateus, Deus abençoe. Eric, vai chamar sua mãe, Eric, põe ela aí no Instagram que ela precisa ouvir essa palavra. Glória a Jesus, amém, queridos. Então vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo 1, do versículo 7 ao versículo 22, diz assim: os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, mas muito poderoso do que nós. Amados, eu só vou me pedir uma licença para tirar o volume daqui. Que versículo que eu tô? 10 agora. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos da casa com dureza, os filhos de Israel com dureza. Assim se lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Então ordenou o Faraó e a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Semana que vem nós vamos falar de outra grande mulher, né? A mãe de Moisés, Joquebede. Mas a gente está indo pelas mulheres da Bíblia desde Eva, então prosseguindo. Nós chegamos agora no livro de Êxodo. Quer sentar ali, querida? É melhor para você, senão você vai ficar torta. Glória a Deus. Amém. Então, vou contextualizar vocês aqui rapidamente, para nós podermos entender o que Deus tem para nós. Amém? O povo entrou uma turma lá para o Egito por causa de José. José levou a sua família para o Egito para fugir da fome, né, que perseguia aquela terra. E no Egito José foi levantado por Deus para proteger o seu povo, né? De uma certa maneira, José conseguiu trazer o povo ali para o Egito, numa cidade que Faraó deixou para eles, né, uma cidade chamada Gósen, e ali eles puderam criar o seu gado, ali eles puderam crescer, multiplicar, só que eles começaram a crescer muito. E nós estamos aqui nesse tempo em que morreu José, morreu toda aquela geração, e aí o faraó já era outro, porque o primeiro faraó gostava muito de José era o segundo homem ali do Egito, que fez aquela terra prosperar grandemente.
esse faraó morreu e veio um outro faraó. E esse outro faraó começou a ficar preocupado. Por quê? Porque o povo hebreu começou a crescer demais. Ele começou a ficar com medo, começou a ficar intimidado. Falou, daqui a pouco esse povo cresce e vai começar a querer mandar na gente. Então vamos fazer algo, vamos colocar peso sobre eles, carga sobre eles, para eles trabalharem. E esse povo começou a ficar escravo. O povo ficou escravo de Faraó. Amadas, Faraó na palavra de Deus simboliza Satanás. Aquele que nos oprime, aquele que coloca peso, carga sobre nós. Mas nós, como nós acabamos de ler aqui, quanto mais carga Faraó colocava no povo, quanto mais peso ele colocava, mais trabalho, mais aquele povo se multiplicava. E assim é conosco também, minhas amadas. Quanto maior o peso, quanto maior a angústia, quanto maior o sofrimento, a maior dor na sua vida, mais você vai crescer para o Senhor. Não existe esse negócio de servir a Deus sem passar por tribulação, minhas amadas. Isso é fantasia. Se alguém disser para vocês, venha para Jesus, que a tua vida vai ser um mar de rosas, isso não existe. Sabe por quê? Que quando você se converte, você tem uma fotinho 3x4 lá no inferno, né? A fotinha tá lá. Tá todos os demônios verem e começarem a falar, bom, tem mais uma aqui que nós precisamos começar a atacar. Agora, quando você se propõe a servir ao Senhor, aí não é mais uma foto, aí já é um outdoor, né? E aí o diabo vem com tudo pra cima de você. Eu já passei por isso e tantas outras que aqui servem ao Senhor, né? Mas eu vou dar a boa notícia pra vocês. Maior é aquele que tá em vocês do que tá no mundo. Deus chamou você. Deus chamou você pra ser grande nesta terra, pra glorificar o nome do Senhor nessa terra. E por onde você andar, o Senhor vai estar com você, vai fazer você viver grandes coisas para Ele. Não importa o peso. Às vezes, quando você está servindo a Deus, o diabo ele vem contra a tua vida dentro da igreja. Porque o propósito dele é tirar você da igreja, é tirar você da comunhão, é tirar você da vontade do Senhor. E eu estou dizendo igreja, que eles não estou falando da minha igreja, da sua, estou falando da igreja do Senhor Jesus. O diabo quer tirar a tua fé, ele quer roubar a tua fé. Porque sabe o que acontece dentro da igreja? Na igreja nós somos edificadas. Na igreja nós recebemos alimento. Hoje a igreja está aqui na minha casa. Glória a Deus por isso, né? Nós somos poucas, mas nós somos poderosas no Senhor. Há 20 anos que eu abri minha casa para servir ao Senhor Jesus. Hoje Deus me mandou uma profeta do Senhor, né? Que foi quando eu morava na outra casa, né? E foi ali, quando eu estava recém-convertida, né? Estava voltando para Jesus, né? Porque eu nasci no lar cristão. Mas Deus usou, né? A sua vida, a vida da irmã Cacilda, para falar tantas coisas lindas, para me abençoar no tempo que eu comecei uma tribulação tremenda, né? Naquele tempo eu entrei num deserto, aquele tempo foi o tempo da falência, foi o tempo de que a gente começou a perder tudo, mas o Senhor mandou profetas e hoje eu recebo esse presente, né, na minha vida. Obrigada, querida. Depois nós vamos conversar. Glória a Jesus. Então, o Senhor, Ele nos presenteia, Ele nos galardoa, Ele manda pessoas, a igreja do Senhor somos nós. Ele manda uma pessoa, a outra para falar, para te animar, para dizer, vai que você está no caminho certo, não desista. E hoje Deus está falando com você que está aí comigo, você que entrou agora, querida, receba essa palavra. Quanto mais perseguição você estiver sofrendo por causa do nome do Senhor, mais você vai ser abençoada. E o povo, né, que estava ali, porque Deus deu uma ordem para o seu povo. Crescer e multiplicai. Ele deu essa ordem quando ele criou Adão e Eva. E depois, depois do dilúvio, ele deu para Noé a mesma ordem. Frutificar e crescer, encher a terra. Então o Senhor quer que a gente cresça. Então aquele povo no Egito estava que nem massa de bolo. Quanto mais batiam neles, mais eles cresciam. E Faraó não sabia mais o que fazer. Não tinha televisão naquela época, né? Então ele começou a colocar carga em cima do povo, para ver se o povo chegava cansado em casa e não fizesse nada e o povo não se multiplicava. Mas o povo se multiplicava. Chegou um tempo que ele falou, não, agora chega. Agora a gente tem que cortar o mal pela raiz. Nós temos que dar um jeito de paralisar o nascimento dos meninos, porque é dos meninos que vem a semente. Se a gente cortar a semente, não vai ter mais gente nessa terra, né? Então, Faraó, ele, além de colocar todo esse peso, ele chamou 2 parteiras. O nome de uma era Sifra e o nome da outra era Puá. Ele chamou essas 2 mulheres. E essas mulheres, a Bíblia não fala
a origem dela, mas nós podemos ler que elas eram parteiras das hebreias. Eu creio que elas eram egípcias, porque o nome delas, a raiz do nome delas é egípcio. Então elas existem outras, e se você for estudar, né, os hebreus falam que os judeus antigos, ortodoxos, falam que elas eram até Joquebede e Miriam, mas isso é um capítulo à parte. Eu acredito que elas eram egípcias mesmo. Por quê? Porque Faraó confiava nelas. Faraó chamou essas duas mulheres. Para quê? Para matar o povo hebreu. Se elas fossem hebreias, elas não iam fazer isso. Jamais. Quer dizer, lógico que as parteiras, né? Na hora elas iam falar para Faraó. Faraó jamais ia chamar, porque Faraó era um homem inteligente. Faraó era um homem muito sagaz e muito esperto. Então ele chamou aquelas mulheres que eram egípcias, mas elas ajudavam as hebreias a dar à luz. Eram mulheres da mais alta confiança das hebreias, queridas. Porque elas sabiam da intimidade daquelas mulheres. Eram mulheres que entravam na vida das hebreias. Então elas eram mulheres que conheciam o começo da gravidez até o fim, eram parteiras. Naquela época não existia obstetriz, não existia centro médico, nada disso. Eram mulheres que tinham conhecimento. De tanto que elas faziam crianças vir ao mundo, eram mulheres despachadas, elas entravam na vida das hebreias, iam ali, ajudavam elas a ter o filho, cortava o cordão umbilical, envolvia as crianças no manto, entregavam para as mães. Elas tinham acesso livre à casa dessas mulheres e elas chegavam na vida dessas mulheres no momento de dor e de angústia. Hoje nós vamos falar de parteiras, queridas. E como todas as mulheres da Bíblia estão aqui para nos ensinar, o Senhor quer te ensinar a ser uma parteira. Aleluia. Amém, queridas? Deus te chamou, mulher de Deus, para ser uma parteira. Amém? Glória a Deus. E é isso que nós vamos aprender com essas duas mulheres, Sifra e Puá. Primeira coisa, elas eram mulheres ousadas. Elas eram mulheres do povo de Faraó, egípcias, mas quando o Faraó deu a ordem para elas matarem aquelas crianças, né? Elas deram um jeitinho de desobedecer a ordem do rei. Conseguiu compartilhar para todo mundo lá? Glória a Jesus. Então, queridos, essas mulheres, elas tinham muita sabedoria, eram mulheres, eram muito espertas, muito inteligentes. E a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensinou, que nós temos que ser prudentes, sábias, espertas, sagazes como a serpente. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então essas mulheres deram um jeito de engabelar Satanás. Porque mais vale você servir ao Senhor do que servir aos homens. Quanto mais ao inimigo. Quanto mais uma ordem horrorosa dessa. Uma ordem escabrosa dessa. Que era matar vidas, cortar vidas que seriam preciosas. Por quê? O alvo do inimigo, que Satanás já sabia tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Deus estava preparando o grande libertador daquele povo. O povo clamava, chorava, orava ao Senhor para que Deus o libertasse, porque eles estavam numa escravidão de já 400 anos, minhas amadas. 400 anos escravas de Faraó, escravos do inimigo, eles não tinham a terra deles, eles não podiam fazer o que eles queriam mais. Eles estavam totalmente escravizados e muitas vezes nós estamos assim, escravas do medo, escravas de sexo, escravas de droga, escravas de tanta coisa ruim. De tanta pornografia que a gente vê hoje, escrava de angústia, de medo. Hoje em dia, o que está escravizando o mundo? O medo do Covid. Né? Se você começar a assistir tudo que passa na televisão, você morre de pânico. Eu estava falando aqui com a Bárbara, né? Tem pessoas que estão morrendo de medo. Porque a gente fica... Realmente é uma doença séria, uma doença braba que tá... Essa segunda onda está pior do que a primeira. Mas... Hello, nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós. Aonde está a nossa fé? As coisas ruins, às vezes, Deus permite para provar a fé do seu povo. Deus, quando te escolheu, minha irmã, foi para mostrar para o mundo as grandezas dele. Amém? Deus, quando te escolheu aí, você que está comigo aí na internet, foi para mostrar as maravilhas dele através da tua vida. Então, como é que ele pode mostrar as maravilhas? A gente não conhece a Deus de pegar, de olhar, de apalpar, mas nós temos o Senhor conosco. E o que move a nossa vida é a fé. Se você não tiver fé, que Deus vai te livrar disso, vai livrar a tua família.
o que você está glorificando o nome do Senhor, né? Eu peguei Covid, tem pessoas que pegaram Covid aqui, e tem irmãos, nós estamos vendo irmãos na fé morrendo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. A nossa esperança maior do que ser liberta de um Covid, curada de uma enfermidade, amadas. A nossa esperança maior é estarmos nos braços do nosso Mestre Jesus por toda a eternidade. Se a nossa fé não estiver baseada nisso, ela é vã. Se a nossa fé estiver baseada nas coisas materiais desse mundo, em possuir coisas, em buscar benefícios para a nossa família, isso tudo é válido, porque nós estamos aqui e o Senhor quer nos dar uma vida plena. Ele diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, se quiserdes e me ouvirdes, ou 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então ele tem o melhor, a nossa eternidade começa aqui. Mas o nosso foco não pode ser nessa terra. O nosso foco é o céu, é a vida eterna. Então, se Deus resolver nos levar, Ele vai nos levar de Covid, Ele vai nos levar de acidente, sei lá do quê. Para os homens é uma morte horrorosa. A minha mãe, ela tinha uma amiga, parceira de oração, acho que a irmã conhece. Ela era da igreja da Lapa, do Davi Clava. E ela morreu atropelada. Ela morava em frente, a irmã da Lila, exatamente, né? Eu tô perdendo aqui. Minha mãe era assim com a irmã da Lila. Elas viviam para cima e para baixo orando, pregando evangelho, expulsando demônio, beleza. E quando a irmã da Lila morreu, foi feia a morte dela. Por quê? Ela morava em frente à igreja, ela foi atravessar a igreja, o ônibus, pá, e levou, Deus levou ela ali. Então a gente fala, puxa, né? Nós, seres humanos, falando assim, nossa, mas que morte horrorosa, como é que pode, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Uma mulher, uma serva de Deus, né? Ser levada dessa maneira. Mas tem testemunhas que viram o momento que ela foi, um grande clarão apareceu ali. Então, de alguma maneira, queridas, ai, pastora, você tá fúnebre hoje, né? Não, eu estou sendo realista, porque eu não posso pregar outro evangelho que não seja esse. O evangelho da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Então essa mulher, ela teve uma morte feia, né? Um acidente. Pá, o ônibus veio e pegou. Era uma senhorinha já era idosinha. E a levou. Mas hoje ela está num lugar tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, quando chegou lá, ele falou assim, não tem palavras, é inefável o que eu vi ali, não dá para explicar. É algo tão maravilhoso. Então, amados que estão me ouvindo aqui, vocês, o Senhor tem algo muito melhor preparado para nós. A nossa esperança não está aqui no Covid, em sermos libertas de Covid, temos uma família melhor. Nossa esperança é o céu. Quando você põe o teu foco no céu, quando você busca intimidade com o Senhor Jesus. Queridas, eu sou exemplo disso. As que estão aqui conhecem a minha vida, com as coisas que eu já passei, né? E eu nunca pus o meu foco nessas coisas. É lógico, sempre orei pela minha família e continuo orando, dando a minha vida pelos meus filhos, me sacrificando mesmo pela minha família, porque a vida de uma mulher de Deus, agora vamos falar de parteira, a vida de uma parteira é dar a vida pelos outros. Parteira não tinha a vida dela, ela fazia tudo pelos outros. Tanto é que no final nós lemos que Deus deu casa, Deus deu família, porque elas não tinham nem família, elas viviam tão preocupadas. A minha médica ginecologista, eu nasci na mão dela e eu tive meus 4 filhos com ela. Ela casou, ela falou, eu casei com a medicina, eu não tenho marido, minha vida é essa. Né? Era uma mulher maravilhosa, ela era professora da USP, hoje ela não existe mais, né, também. Mas se ela existir ainda, ela está com 100 e poucos anos, glória a Deus. Mas, amadas, ela casou com a medicina e as parteiras do Egito eram assim também. Elas viviam atendendo uma... Imagina, se aquele povo se multiplicou tanto, o trabalho que aquela mulherada tinha, toda hora era um filho nascendo, pior que coelho. Vamos lá, mais um, mais outro, mais outro. Então, amadas, isso é maravilhoso. Uma parteira, ela não tem que pensar só nela. Ela tem que pensar nos outros. Ela tem que pensar naquele momento numa vida que está vindo na mão dela. E Deus te chamou para ser parteira. Sabe por quê? Porque através das suas mãos, através do teu ventre espiritual, nascerão vidas. Amém. E você, se não gerar no teu ventre, você vai ajudar outros a gerarem. Esse é o papel da igreja. Às vezes, por exemplo, eu estou aqui gerando uma pessoa, mas vem a outra e não está gerando, mas ela está ajudando aquela pessoa a nascer. Ela tá, porque o apóstolo Paulo nos ensina que nós, quando aceitamos a Jesus, nós voltamos a ser criancinhas espirituais. Nós precisamos do leite materno e tal. Nós estamos sendo geradas.
gerados, tem vidas, querido, na tua família, na tua casa. Tem vidas ao teu redor que precisam nascer pro evangelho. Você que tem orado pela tua família, para de orar para que Deus abra a porta, para que Deus dê um negócio bom. Comece a orar pela salvação genuína. Porque a partir do momento que ele for salvo, entregar a sua vida para Jesus, as bênçãos, como diz Deuteronômio 28, as bênçãos vão correr atrás deles. Correr atrás deles. Hoje, glória a Deus, eu colho aquilo que eu plantei lá atrás. A minha mãe me ensinou a orar assim, para Deus salvar. Para Deus salvar. É lógico que a gente ora, né? Não tô falando para de orar, não. A gente tem que continuar orando, né? Se tem alguém aí com Covid na tua família, ore mesmo. Entregue ao Senhor. Peça para Deus glorificar o nome dele através dessa enfermidade, que Deus vai glorificar. Então, meus amados, Deus chamou vocês para serem parteiras. E o que uma parteira é? Sagaz, inteligente, esperta. Amadas, às vezes nós perdemos as vidas. Elas mal nasceram. Eu já tenho tanta história para contar, gente que está orando pela família, orando pelas vidas, e a pessoa nem nasceu ainda, ela começa a dar feijoada para a pessoa comer, sabe? A feijoada que eu digo é palavra pesada, palavra que a pessoa não vai entender nada, ela vai ficar boiando. O que um bebezinho precisa, que está gerado? Ele come aquilo que a mãe come. Uma criança que está gerada vai comer aquilo que a mãe está comendo, ela está recebendo no seu ventre. Então, você tem que estar ali esperando esse momento que ela está ali comendo, alimentando. Amém? Estou falando de parteira, não de mãe espiritual, né? Mas de parteira. Depois que a criança nasce, é cortado o umbigo. Aí essa relação tem que cortar, porque a criança tem que aprender a crescer sozinha. Eu amo a nossa igreja, porque a nossa igreja ela não dá o peixe pronto, ela ensina você a pescar. Né? Como meu pai dizia, né? Quando ele educou a gente. Ele não deu o peixe pronto pra gente, ele ensinava a pescar. Então você tem que aprender a palavra, você tem discipulado, você tem pessoas que te acompanham, e é na vida que você vai aprender, querida, é tropeçando, é levando tombo. Quem tem filho aqui, acho que todo mundo que tá aqui tem filho, né? E então assim, os filhos, eles nos ensinam muitas coisas. Nós vemos o crescimento deles, nós vemos eles tomando tombo, a gente já foi criança também. Então, nosso crescimento espiritual é isso. E a parteira está ali para ajudar a pessoa a nascer, a vir ao mundo. Você foi uma pessoa chamada para ajudar outras a gerarem. Você foi uma pessoa chamada para trazer crianças ao mundo. Amém, queridas? Glória a Deus. Então, a Bíblia fala no versículo 17, né, do capítulo 1 de Êxodo, que as parteiras, elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Que interessante, parteiras egípcias que tinham muitos deuses, elas não temeram o Deus delas. Se elas temessem o Deus delas, elas iriam obedecer a Faraó. Mas elas temeram em primeiro lugar a Deus, o Deus do céu, o Deus criador dos céus e da terra. Como é que elas conheceram esse Deus? Através da vida das hebreias, através daquele povo. Eu creio que de tanto entrar nas casas e ver a vida daquelas mulheres, e ver como aquelas mulheres hebreias davam à luz, e ver como aquelas mulheres respeitavam seus maridos, eram mulheres de um marido só, os maridos de uma mulher só, e elas viam a diferença das mulheres dando à luz, as hebreias das egípcias, elas começaram a se converter ao Deus delas, que é o nosso Deus poderoso. Há uma diferença, né? Porque ela diz que assim, elas falaram para o faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. As mulheres cristãs não são como as mulheres do mundo. Amém, queridos? Amém. Se você quer ganhar a tua casa para Jesus, você tem que ser um exemplo de mulher de Deus. Que não adianta nada você ficar falando de Jesus para os teus filhos, para o teu marido, para tua vizinha, para os teus parentes, se você não tem uma vida com Deus, se você não tem uma vida transformada. Dessa maneira, ninguém vai querer se converter na tua casa. Você não vai conseguir gerar ninguém, nem nada, porque eles vão ver você e vão ver teu exemplo. Para que eu vou na igreja dela? Para ficar chato que nem ela? Não vou não, né? As pessoas desejam, há uma ardente expectativa da criação em ver a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas anseiam por ver a manifestação dos filhos de Deus, queridas. E você é o canal.
Amém? Você é esse canal. Glória a Deus. O pessoal aqui da internet está comigo? Aleluia. Dá um oi aí para mim. Fala, tô com você, pastor. Glória a Jesus. Então, elas primeiro temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. O plano maior de Faraó, aliás, de Satanás, usando a vida de Faraó, era atingir Moisés. Ele queria, porque depois nós vamos ver na próxima semana, que ele, no final desse capítulo ele fala, né? Vocês lancem então no rio. Já que vocês não conseguiram matar no ventre, né, na hora do nascimento, lança no rio, né? Então, por quê? Porque Moisés sabia, o diabo sabia que Moisés ia ser levantado por Deus. Então, o diabo, ele quer atrapalhar o plano de Deus. Ele quer atrapalhar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você veio para esse mundo com propósito, minha irmã. Você está nesse mundo com propósito. Amém? E o propósito é glorificar o nome do Senhor neste mundo, nesta terra, porque ninguém conhece a Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em vocês. As pessoas precisam ver que existe um Salvador que transforma, que nos transforma nessa terra. Isso está em você, está na tua vida. É tempo da gente começar a sair e falar do amor de Deus, porque Ele está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E nós vamos para a eternidade junto com Ele. Eu não vejo a hora. Amém? Porque esse mundo aqui, ó, é só dor, é só tristeza. Esse mundo está corrompido. Esse mundo entregou a autoridade do Senhor para Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Aqui tem inveja, tem cobiça, tem competição. Aqui tem intriga, tem maledicência. Esse mundo está corrompido demais, querido. Olha, é só olhar para o nosso Brasil. O que estão fazendo com essa pandemia? A briga. Eu não aguento mais olhar jornal. Aonde você entra, você só ouve falar de Covid, o povo falando mal do presidente, ninguém se unindo, mas governador contra presidente. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Por causa de poder. As pessoas querem poder. Sim. As pessoas não querem dinheiro, elas querem poder. As pessoas, quando entram para a política, elas ganham um salário alto, deputado, eles ganham uma verba para ajudar. E eles gastam milhões e milhares de dinheiro para estarem no poder. E chega lá, né? Eles usufruem desses milhões? Não, eles usufruem do poder que eles têm para dominar as massas. Foi aí que que Satanás tentou o homem no poder. Então, queridos, Satanás, já sabendo disso, ele faz ele planeja esse assassinato em massa, esse genocídio. Que coisa terrível, matar as crianças. Ele fala assim, você olha para os assentos delas. As mulheres, quando davam à luz naquela época, elas davam de cócoras. Não era como agora, a gente deita na maca, bonitinho. Não, elas davam de cócoras. Então, elas olhavam os assentos. Então, quando a criança já punha a cabecinha para a hora que elas viam o sexo, as parteiras tinham o poder nas mãos, queridas. Primeiro, o que vem primeiro no nascimento? A cabeça. 99% dos casos é a cabeça que vem primeiro. Ela tinha a cabeça daquelas crianças na mão delas. Amadas, você que é filha do Senhor, você que é uma filha de Deus, você tem o poder nas tuas mãos. Você tem o Espírito Santo ardendo dentro de você, o poder de Deus que é um poder dunamis, o poder de dinamite, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que fez um grande terremoto quando Jesus ressuscitou. Você tem esse poder em você. O que você tem feito com esse poder? Há poder na tua palavra, na tua boca, aquilo que sai da tua boca é poderoso para dar fruto bom ou fruto ruim. Qual tem sido a fonte que está dentro de você? E essa mulher, quando ela puxava aquela criança, ela podia só virar a cabecinha dele, estrangulava, pronto, e nasceu morto. Elas podiam fazer isso. O pessoal está fazendo assim. É horrível, mas é verdade. Né? É horrível, mas é verdade. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Né? A gente que tem Jesus, a gente que vive num mundo civilizado, como é que pode? Mas, queridas, hoje, nesse momento que nós estamos reunidas aqui, quantas crianças estão sendo mortas no mundo? Quantas crianças estão sendo sacrificadas para rituais de magia negra, para pessoas terem poder nas mãos? Quantas crianças que foram fruto de relações sexuais ilícitas aí, de prazer momentâneo e mundano,
estão sendo sacrificadas, estão sendo arrancadas da barriga das suas mães. Continua, foge aos nossos olhos, mas isso continua. Crianças que são abortadas, entregues, não tiveram oportunidade de nascer. Como eu disse para vocês, todas nós temos um propósito na nossa vida. Inclusive essas crianças que foram abortadas no ventre das suas mães. Tinham um propósito e esse propósito foi abortado. Imagina se Moisés não viesse? Imagina se Moisés não nascesse? Como é que ia ser? Tudo bem, Deus ia levantar outro. Mas coisas lindas e maravilhosas ele poderia não ter vivido. Imagina se você não viesse, né? E muitas vezes nós somos egoístas, a gente pensa só na gente. E nós abortamos não só filhos, mas nós abortamos planos das pessoas com a nossa boca, com a nossa maledicência. Como elas tinham a cabeça na mão delas. A nossa boca tem o poder de destruir pessoas. Jesus disse que quando você fala mal de uma pessoa, eu não vou ter tempo para ficar lendo os textos, mas Jesus falou que quando a gente fala mal de alguém, a gente já está matando essa pessoa. Então quando você reclama, você fala, você pode estar matando o plano que Deus tinha para o teu filho, se você xingar o seu filho de burro, de ignorante. Puxou teu pai, puxou tua mãe, puxou teu avô, puxou não sei o quê, comparando o seu filho com as piores coisas dessa terra. Nós estamos matando e abortando o plano que Deus tinha para os nossos filhos. Você sabia que quando você xinga o seu marido, você bate boca com ele? Quando você trata o seu marido sem honra, você está abortando o plano de Deus na vida dele. Às vezes Deus tem um chamado para o seu marido maravilhoso, mas você reclama tanto, você fala tanto, você xinga tanto, que Deus não pode fazer outro, porque ele vem com aquele peso todo sobre ele. Você manipula e o teu marido não recebe a salvação e o plano que Deus tinha para ele não vai se cumprir. Amadas, está na mão de vocês. Vocês foram chamadas para serem parteiras. Vamos buscar a sabedoria do Senhor. Essas mulheres mentiram sim para Faraó, porque elas temiam a Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque é dele que vem a vida, ele que tem o poder nas suas mãos de dar a vida e de tirar. E elas e no final da vida delas, queridas, Deus deu o que para elas? Família. Aquilo que elas lutaram. Vocês estão entendendo, minhas amadas? Aquilo por qual elas lutaram a vida inteira. Deus retribuiu o que para elas? Família. Deus deu casa. Meu Deus do céu. Gente, eu tô falando de coisas que eu vivo. Amém? Eu vivo isso. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus de verdade, como eu disse, eu nasci no lar evangélico, me afastei na adolescência. Quando eu voltei com um amor tão grande, eu voltei com uma gratidão tão grande, porque eu entendi o plano da salvação para mim. Vou falar uma coisa para vocês, que filho de pastor, filho de crente não é crentinho, nem pastorzinho. Todos têm o seu momento. E eu tive o meu. Tive minhas experiências. Minha mãe, tadinha, orava comigo que nem uma desesperada. Mas glória a Deus pelas orações dela e por Jesus ter olhado para mim e me salvado. Então eu tinha uma gratidão tão grande que eu mergulhei na obra. Cuidei sim da minha família, óbvio. Primeiro lugar, querida, você, primeiro lugar, a tua casa, o teu primeiro ministério, o teu primeiro chamado. É a tua família. Amém? Então, mas eu queria junto, né? Enquanto meus filhos estavam na escola, eu comecei isso aqui. Na minha casa, precisava falar do amor de Jesus. Então eu deixava as crianças na escola e naquele período, vamos falar do amor de Deus, vamos fazer reunião em casa, vamos, né, compartilhar. E amadas, como Deus cuidou da minha casa. Amém. Hoje eu colho esses frutos. E eu digo para vocês, nos meus quase 60 anos de vida, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena o sacrifício. Vale a pena as perseguições que você sofre. Vale a pena as pessoas falarem mal de você. Agora a gente chega no nível que não tá nem aí mais. Tá bom, pode falar o que você quiser. O que importa é o que Deus pensa de mim, não o que vocês falam de mim, né? Por quê? Porque Deus tem coisas lindas a fazer na tua vida e Ele vai te retribuir. Porque se você cuida da
casa do Senhor, se você cuida da obra do Senhor, o Senhor vai cuidar da tua família. Isso é notório, isso é óbvio, isso é fato e eu tenho vivido isso. Amém? Amém. Bárbara, Glória a Deus. acho que eles chegaram. Seja o teu nome. Aleluia. Então, queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só quero terminar, eu acho que nós estamos terminando aqui já. Falta pouquinho, eu vou só terminar com um texto que eu queria que vocês abrissem aí. Edna, coloca lá para mim, por favor. Ezequiel. No livro de Ezequiel, o Senhor, ele fala, ele se coloca no lugar de uma parteira. Ele compara o seu povo com o povo que estava nascendo e o que Deus fez para gerar aquele povo. Ezequiel capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 9, diz assim, Ezequiel 16, do 3 ao 9, diz assim. E diz, assim diz o Senhor teu Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Ou seja, vocês vieram de pessoas do mundo, pessoas ímpias. Assim somos nós também, queridos. Quando nós falamos de Jerusalém, nós estamos vendo a nossa vida. Amém? E quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-te de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia que nasceste. É como se fosse um aborto mal sucedido, Deus está falando aqui. Você nasceu e foi jogado no meio do mato. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no seu sangue e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. Enquanto a vida, querida, há esperança. Aleluia. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo e cresceste, te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Coisa preciosa que Deus faz com a gente. Amadas, Deus fez vocês parteiras, porque vocês já foram salvas. Então está na hora de vocês ajudarem outros a nascer. E a primeira coisa que essas parteiras faziam, né? Foram 4 coisinhas aqui. Primeiro, cortar o cordão umbilical. Quando a pessoa nasce, você tem que entender que você não tem mais poder sobre essa pessoa. Não queira ser mãe daquela que Deus não te chamou para ser mãe. Nós, por sermos mães, nós achamos que temos o poder de manipular nossos filhos até o final da vida deles. Isso é uma grande, desculpa o termo, mas é uma grande idiotice nossa pensar dessa maneira. Um dia Deus me deu um tapa com luva de pelica e falou, filha, você está querendo controlar seus filhos? Mas Jesus, quando a mãe dele chegou para ele, Deus me deu aquele texto, quando a mãe chega para Jesus e fala, faz aqueles milagres lá que você costuma fazer lá em casa, né? Chegou tua hora, Jesus, vai lá, vai fazer milagre. O que Jesus fala para ela? Não chegou minha hora ainda, mulher. Que tenho eu contigo, mulher? Nem chamou ela de mãe. Ele não falou, calma aí, mãe. Aí eu odeio essa palavra, calma aí, mãe, né? Nenhuma mãe gosta, né? Você manda o filho pra né, fazer um negócio, calma aí, mãe. Oh, meu Deus. Calma aí, nada, tem que ser agora. Mas Jesus, ele foi o primeiro milagre dele, ele era maior de idade, já tinha 33 anos. Ele virou para a mãe e falou, agora chega. Você cuidou de mim até a minha maioridade. Agora eu e o meu pai, chega. Então Jesus falou para mim assim, teus filhos maiores de idade, você não tem mais poder sobre eles. Você aconselha, é o máximo que você pode fazer. Agora manipular, jamais. E muitas vezes nós não cortamos o cordão umbilical. Nós não queremos que as pessoas cresçam, que fiquem debaixo do nosso domínio. É hora de cortar cordão umbilical aqui, amém, queridas? Amém. Não queiram ter controle sobre as pessoas. Amém. Ninguém é teu por posse, as pessoas são do Senhor. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. Deus nos dá a responsabilidade para cuidarmos do seu aprisco. Ele nos dá um aprisco de ovelhas para nós cuidarmos, mas as ovelhas não são nossas, nós somos mordomos do Senhor.
Amém, queridas? Então, chega de manipulação, em nome de Jesus. Segunda coisa, lavar a criança. Tudo aqui, está aqui no versículo, Ezequiel capítulo 16, versículo 10. E quanto ao teu nascimento, o dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Segunda coisa, lavar a pessoa. Como é que você lava uma pessoa recém-nascida? Através da palavra. A palavra de Deus é a água, queridas. Amém? Esta é a água que nos lava, que nos limpa e nos purifica. Não queira dar outro ensinamento para as pessoas que não sejam a palavra de Deus. Não existe o que você acha. Existe o que Deus pensa de nós. Existe uma ordem de Deus. Então lave essas pessoas. Amém, querido? Lave com a palavra. A terceira coisa é esfregar com sal. O sal purifica. O sal, ele tira as impurezas. E quanto mais você esfrega, mais limpo a pessoa fica. Tem coisa que a gente precisa fazer de novo, de novo, de novo. Não existe esse negócio. Ah, já orei. A pessoa não quer saber, problema dela. Isso é do diabo, queridas. Isso é do diabo. Às vezes você tem que fazer jejum, outro jejum, outro jejum. Às vezes Deus te chama para perdoar e perdoar e perdoar. Amém. E a gente fala, já perdoei. A pessoa que não se... Quando Pedro falou para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus falou o que para ele? 70 vezes 7. Por dia. Por dia. Por que ele usou o número 7? Porque o 7 é o número da perfeição infinita, do ciclo. Não acaba. 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. Amém, querido? Não acaba. Ciclo, se repete. Então nós temos que perdoar sempre. Ah, mas de novo ele está fazendo isso comigo? Meu marido outra vez. Vai lá e perdoa. Se você quer o perdão de Deus, isso eu tenho um testemunho do meu casamento. Deus falou comigo exatamente isso. Você quer o perdão? Então você tem que perdoar também. Né? Você quer, porque eu pedi para Deus perdão, depois isso fica no próximo capítulo. Mas, glória a Jesus. Então, às vezes você tem que esfregar e repetir. Ah, não está limpo ainda. Mais um pouquinho. Ah, não está bom ainda. Mais um pouquinho. Jesus falou que nós somos o quê? O sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Então perdoe, 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 porque você é sal. Então esfregue essa pessoa com o sal que tem em você. Vocês estão entendendo, amados? Esfregue o sal, a tua vida transformada, a tua vida que faz diferença, que vai dar tempero para as pessoas. E o perdão é isso, perdoe, perdoe de novo, porque se você quer o perdão de Deus, você tem que perdoar. Aleluia, amém, queridos? Glória a Deus. E por fim, envolver em panos. E aí você vai entregar para a mãe. Envolver ela em panos. Que panos que eles usavam? Panos limpos e brancos, alvejados. O que significa isso, queridos? Quando você envolve uma criança no pano, você vai entregar ele limpinho para a mãe dele. Quem é a mãe? A igreja. A igreja! Amém? A mãe é a igreja. Esse bebê não vai ficar com você. Você vai entregá-lo para a igreja do Senhor Jesus. Porque é na igreja que ele vai crescer, vai dar cabeçada, ou assim como o ferro afia o ferro, o irmão com o seu irmão. É ali que ele vai ser afiado, é ali que ele vai aprender a perdoar, a amar, a caminhar de novo, dar outra face. É na igreja. Aprender com o erro dos outros, aprender com a qualidade dos outros, aprender com o acerto dos outros. Amém, amadas? Então é isso, Deus te chamou para isso, para ser uma parteira. Deus te chamou para ganhar a tua família para Jesus. Ganha a tua família para Jesus através das tuas atitudes. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, no final, Deus vai te dar família. Deus vai te dar casa. Deus deu, aqui diz, o que nós lemos aqui, Deus deu dinheiro para elas. Deus deu prosperidade, deu bens, deu fartura. Ele deu algo muito mais precioso. Família. Família. Não seja um instrumento de Satanás para abortar os planos de Deus na vida do teu marido, dos teus filhos. Para abortar os sonhos de Deus na vida das tuas amigas. Amém. Cuidado com a tua palavra. Lembre-se que a cabecinha dela está na tua mão. Vocês estão entendendo, amadas? O poder que existe numa mulher de Deus. Lembre-se, não obedeça às ordens de Satanás, de Faraó, para cortar os planos, os sonhos de Deus na vida das pessoas.
mas seja um instrumento, um canal do Senhor para trazer vida. E o diabo, deixa que o diabo vai se ver lá com o pai, porque ele já está condenado mesmo. Deus está usando o Faraó. Em quantas coisas na nossa vida nós damos ouvido ao Faraó. Várias vezes, quando a gente ouve Faraó falando assim no nosso trabalho. Opa, caiu aqui. Quando a gente ouve, a gente dá ouvidos a Faraó, é quando a gente faz uma falcatruazinha, ninguém tá vendo, esconde um dinheirinho, né? Engana, mente, né? O patrão fala, vai lá e mente pro cliente, fala tal coisa, você vai lá e mente pro cliente, porque o patrão mandou, tem que mentir. Você vai naquelas festinhas de final de ano das empresas que às vezes se transformam em orgias, mas eu tenho que obedecer. Às vezes você vai lá e você é paquerada, você tem que paquerar, você entra no esquema. Quando você dá ouvidos a Faraó, quando o Faraó fala para você, pro seu marido, paga na mesma moeda que ele te traiu, trai ele também. Você está dando ouvido a Faraó. Quando você olha para os teus filhos e você está prestes a abandonar um casamento porque o teu orgulho foi ferido, e o Faraó fala para você, larga mesmo, vai viver tua vida, vai ser feliz, deixa teus filhos aí, deixa a tua família. Queridos, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter pago um preço alto para ficar com a minha família. Hoje eu vejo o meu lar restaurado, mas eu tive que pagar um preço alto. Amém, queridas? Então, amadas, Deus hoje me deu família, me deu casa. Era para minha casa estar destruída. Era para eu não ter mais marido, filhos, casamento, nada. Era para estar tudo nas drogas. Era para estar um inferno na minha vida. Se eu ouvisse a Faraó. Mas porque eu não ouvi, hoje eu tenho família, tenho ministério, tenho casa, tenho tudo. Porque o Senhor, Ele é fiel. Você foi chamada para ser uma parteira. Seja uma parteira. Tenha a perspicácia, tenha a sabedoria, tenha o discernimento do Senhor. Pena que o nosso tempo é tão curto, né? Nós já estamos acabando. Eu quero orar por